Vocês são os privilegiados, sabia? Vocês terem um seminário para falar sobre sexualidade é um privilégio. Acho que ficou um pouquinho desconfigurado lá o PowerPoint, mas eu vou abrir aqui também para a gente poder começar. Vocês podem se sentar. O outro eu vejo se eu mando no PDF, talvez fica melhor, né? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiane Tavares. Essa é minha família, meu esposo, minha princesa. Moro lá em Diadema, no Piraporinha, quem conhece? Moro lá. Pertinho, né? Logo ali. Logo ali. Congrego lá na Comunidade Profética do Avivamento, pastor Leandro, pastora Nani. Sirvo a Deus lá. Sou diaconisa na igreja. E o Senhor, Ele me chamou para poder falar sobre sexualidade. Eu que escolhi? Não, amados. Para mim era um desespero falar sobre isso. Desespero, morria de vergonha. Não conversava nem com as melhores amigas sobre esse tema. Vim da área administrativa. Trabalhei 17 anos numa companhia multinacional. E o Senhor um dia me mostrou uma sexóloga falando sobre sexo. E aí, quando aquela sexóloga começou a falar aquele monte de coisa, eu falei assim, meu Deus, eu passei por tudo isso. Outras pessoas precisam conhecer sobre isso para não sofrer como eu sofri no começo do meu casamento. Porque não foi fácil. Casamento já não é fácil. É fácil, gente? Não. Quando você tem uma intimidade que está fora daquilo que o Senhor projetou, é pior ainda. E aí o Senhor falou assim para mim, quando eu fui falar para as minhas líderes, eu falei assim, vamos procurar uma sexóloga para falar de sexo aqui na igreja. Aí elas ficaram me olhando assim, você só pode estar louca. Né? Com uma cara assim. Eu falei, não tô louca não, é verdade, vamos. Aí o Senhor no particular falou assim, eu te mostrei para você estudar. E aí eu tremi, temi, chorei. Falei, então se é isso, então o Senhor me mostra. E aí o Senhor começou a me mostrar a escola, começou a me mostrar um monte de coisa, o Senhor começou a me entregar promessas. E aí hoje a gente está aí nessa caminhada há alguns anos falando sobre sexualidade, trazendo a luz. Porque na verdade é trazer a luz. A sexualidade ela é somente um meio da gente entrar para ensinar aquilo que Deus já deixou para nós. Então foi para isso que o Senhor me chamou. Então quando a gente está falando aqui, todo mundo falando sobre sexualidade, está lindo o trabalho, porque realmente tudo foi se encaixando. É aquilo que a irmã falou aqui, muitas pessoas não sabem o que é sexualidade. Sexualidade não é sinônimo de sexo. Quando a gente vai para a Organização Mundial da Saúde, define sexualidade como energia de vida que nos motiva a buscar, a encontrar o afeto, o amor, a ternura. Então, a sexualidade nos move. E quem foi que criou a sexualidade? O Senhor. Porque o Senhor, Ele é movimento. Então, a palavra de Deus, ela já nos ensina que lá no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus, ele pairava pela terra. Então, o movimento, todo esse movimento, quem criou foi o nosso Deus. Então, quem é que tem sonho aqui? Levanta a mão. Todos nós aqui temos um sonho. Para a gente alcançar o nosso sonho, a gente vai alcançar através da sexualidade que nos motiva. E aí o sexo, ele é um presentinho dado numa caixinha brilhante do Senhor para nós. Casados. Tá bom, solteiros? I'm sorry. Os casados. Tá? Essa primeira parte da palestra, a gente vai trazer assuntos para a família, tá bom? Aí no segundo período, depois que vocês tomarem o café, que vocês vão estar mais assim, animado, a gente vai falar de coisa boa pro casal. Tá bom? Então, todo mundo tem um papelzinho aí na mesa. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar nesse papel que eu vou me organizar com o tempo para eu conseguir tirar a dúvida de vocês naquilo que vocês tiverem. Porque numa palestra não dá para você falar tudo. A gente vai trazendo alguns assuntos que a gente julga mais importante para aquele primeiro momento e depois a gente vai trabalhando as outras coisas. Tá certo? Então, vamos lá. Então, lá em Salmos 139, 13 e 16, a palavra fala que a nossa criação, né, Davi está falando ali que ele foi escolhido
Ele foi criado ali porque o Senhor já conhecia ele desde o ventre. E a mesma coisa é com a gente. O Senhor conhece cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. E desde o ventre, desde quando você era um negocinho assim menor que isso aqui, você já era algo que existia. Então a irmã trouxe aqui, a irmã Lígia, né? Trouxe aqui para nós falando sobre os traumas. Então tem muitos traumas que estão lá no inconsciente, que ele vem dessa fase que a gente ainda está lá, no ventre da nossa mãe. Então a sexualidade ela é exercida desde o ventre da mãe. Deixa eu passar aqui. E aí, qual que é o maior problema que nós temos? Quase nenhum de nós aprendeu sobre sexualidade no nosso lar. Quem é de vocês que está aqui, que a sua mãe e seu pai sentou com você, falou, vem cá, meu filho, vem cá, minha filhinha, vamos sentar aqui que eu quero te ensinar tudo sobre sexualidade e sobre sexo. Quem foi o privilegiado? Só ela? Ensinou tudo. Mas a grande maioria não aprendeu nada. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre sexualidade, ele pode ser rompido o ciclo, porque às vezes aquilo que você aprendeu foi de forma errada, mas não significa que você vai levar isso para o resto da sua vida. Porque os seus pais te ensinaram aquilo que eles tinham para ensinar. E muitas vezes os pais não ouviram dos pais, que não ouviram dos pais, que não ouviram de ninguém. Então, a gente vai romper esse ciclo. Os seus filhos merecem aprender sobre sexualidade com você e não com o mundo. E é por isso que você e eu estamos aprendendo aqui dentro da igreja. Para que você possa orientar os seus filhos, os seus netos, os seus vizinhos, os filhos que não são seus, que são amigos dos seus filhos, para a gente orientar da forma que o Senhor, Ele deixou para nós. Então, é um momento hoje de você abrir a sua mente, deixar que as informações elas entrem e você mude comportamento. Senão a gente vai ficar repetindo e repetindo os mesmos comportamentos. Tem igrejas que eu vou para ministrar às vezes, pastor, que eu vou começar a falar sobre uso dos nomes fisiológicos, que a gente vai usar aqui nome fisiológico, tá? Então aqui a gente tem braço, todo mundo tem braço. Orelha, boca, nariz, pênis e vagina. Certo? Não é pepequinha, pipizinho, nhenhenhenhenhê, cuti-cuti, ai, ai, ai. Não, mas todo mundo tem os apelidos, não tem? Pode falar aí os apelidos, começa aí. Cheirolaine, que mais? Fala aí. Piu-piu, pepequinha, florzinha, preciosa, né? Cada um tem seus apelidinhos. Mas fisiologicamente o nome é igual para todo mundo, né? Então, isso já começa uma informação para você ensinar corretamente para os seus filhos. Porque todo mundo que passou aqui falou um pouquinho sobre violência sexual. E a gente ensinar os nomes fisiológicos dos nossos filhos é uma prevenção de abuso sexual. Então, quando você fala para o seu filho que ele tem, sim, um pipizinho, mas ele fala assim, filho, aqui onde você tem é um pênis, aqui é o saco escrotal. Filho, aqui onde você tem é uma vulva. A gente vai mostrar, no segundo período eu vou mostrar as pelúcias, tá? É a vulva, é o clitóris, e ensinar o nome correto. Eu vou contar uma história para vocês, de uma criança, um caso real. A criança estava na escola, e aí a criança pegou e falou assim para Pro, o meu avô lambeu meu biscoitinho. Presta atenção. E aí a Pro falou assim, mas qual o problema dele lamber? Tá, o biscoitinho, se eu avô pegou aquele, pega outro biscoitinho. Uma criança de 4 anos. Aí passou os dias, chegou um dia, a mãe foi na escola e falou assim, Pro, aconteceu alguma coisa com a minha filha? Aí a Pro, não, porque ela caiu de algum brinquedo, se machucou. Não, por quê? Porque ela chegou em casa com o biscoitinho dela machucado. Aí a Pro perguntou, mas o que é biscoitinho? É a vulva dela, chegou machucada. E a criança falou que o vô lambeu o biscoitinho. Se essa criança soubesse o nome fisiológico, talvez ela falaria, meu biscoitinho, não, minha perereca. Talvez perereca é mais fácil para poder entender. Ou minha vulva.
a professora saberia o que era. Então, a gente ensinar os nomes fisiológicos para os nossos filhos, hoje, para nós que somos da área da sexualidade, é considerado prevenção a abuso sexual. Então, a gente tem dificuldade de ouvir os nomes fisiológicos. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que sexo é do diabo. Então, como é que eu vou falar de algo que é do diabo? E assim como o pastor falou, não foi assim que aconteceu. Quando a palavra fala que o Senhor, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou tudo. Ele criou o fio de cabelo até a ponta do pé, foi o Senhor que criou. E para um propósito maravilhoso. A gente vai ver mais sobre isso depois. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos, a gente limpar a nossa mente desse negócio de que sexo é coisa do diabo. Não é do diabo, é do Senhor, foi Ele que criou, para a gente usufruir da melhor forma possível no momento oportuno. Que nem eu falei, para casado. E aí, algo importante a gente saber, que tudo que é em você vem dos seus pais. Os honre, conheça o esforço e não a perfeição que eles não têm. Então, um dos princípios importantes e muito importante para a gente seguir na vida e a gente ter uma sexualidade mais saudável é a gente começar a honrar os nossos pais. Porque a gente sabe que muitos de nós, de repente, não tivemos uma história legal com os nossos pais. Eu, por exemplo, o meu pai biológico eu não conheço. Conheço a minha mãe e conheço meu pai que me criou. Mas meu pai biológico eu não conheço. Ainda que eu não conheça, ainda que ele não quis, ainda que ele abandonou, ainda que ele não queria a gestação da minha mãe, eu tenho que honrar ele. Porque a minha vida, ela não poderia existir se não fosse através da minha mãe e do meu pai. E o que é mais importante do que tudo isso? A vida. Então eu tenho que honrar pela vida que eles deram. Isso é um princípio para a gente viver uma boa sexualidade. Honrar a vida que os nossos pais nos deu. Senão a gente vai estar sempre julgando. Não vai aceitar. Para poder viver uma vida sexual, uma sexualidade plena. Honrar é viver com gratidão pela vida. Honrar o seu pai e a sua mãe, honre seu pai e sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Então, é um mandamento seguido de um direcionamento. Então, se alguém tem alguma dificuldade aqui com seus pais, seja você já adulto, casado, seja você jovem, resolva as suas questões dos teus pais e comece a honrar ele pela vida. Senão vai ser muito difícil você manter um matrimônio se você tem problema com honra de quem te deu a vida. Porque a sexualidade, ela é movimento de vida. Aí aqui algo muito importante. Para cada faixa etária, a gente vai ter uma informação diferente sobre sexualidade. Tá bom? Eu recebo muito essa pergunta. Fabi, como que eu ensino uma criança sobre sexualidade? A gente vai ensinar todas as idades sobre sexualidade. Tá? Então, quando é bebezinho, como a gente começa a ensinar um bebezinho? Nos movimentos. Você começa a ensinar braço, bracinho, barriguinha, né assim? E a criança vai aprendendo a falar. É muito importante para um bebezinho, as mães e o pai também, pegar no corpinho, tocar esse corpinho dessa criança e ir falando para ela as partes do corpo dela. Até mais ou menos 5, 6 anos de idade, você vai usar as mesmas práticas, só vai aumentando o vocabulário, assim como a criança, ela também vai aceitando. Então, vai chegando ali dos 2 aninhos até os 7, 8 anos, você vai começar a ensinar o seu filho que ninguém pode tocar nele. Ninguém. Pegou aqui no peitinho, pegou aqui na região íntima, pegou no bumbum. Ninguém. Passar as mãos no meio das pernas. E você, pai, tem que pedir licença para o seu filho para tocar nele. Por exemplo, eu vou limpar. Dá licença, a mamãe está limpando. Dá licença, papai está limpando. Porque ele vai começar a entender que não é qualquer um que vai violar, que vai entrar sem permissão no corpo dele. Tá? Outra coisa muito importante, gente.
que a gente tem que parar de fazer. Parar de chegar num momento social, tem uma criança e fala para a criança, vai, beija o tio, beija a tia. Vai lá, fala, abraça o tio. Às vezes a criança não quer. A gente tem que parar de fazer isso. Tem que perguntar, você quer ir lá e abraçar? Você quer ir lá? Não quer? Então vem cá. Proteja a sua criança. Porque assim como a irmã falou aqui, os maiores índices de abuso sexual acontecem dentro de casa. Os maiores. E abuso sexual de tios, primos, é muito grande. Então a gente começa a falar para os filhos quem é que pode tocar, quem é que pode beijar. Minha filha me perguntou ontem, falou assim, mamãe, é só você e o papai que pode me dar beijinho? Falei, só. Mas daí eu falei, a tia tal, a vovó, o tio também pode dar beijinho. Na sua boca, ninguém. Outra coisa importante, pai e mãe não beijam na boca de filho. A gente não pode beijar na boca de uma criança. Mas é meu filho. Não pode, gente. Além das questões de bactérias, como a gente já falou sobre higiene, a gente está violando. Essa criança vai achar que todo mundo pode beijar na boca dela. Então, até essa idade, a gente vai ensinando assim. Chegou na fase da pré-adolescência, a gente já começa a falar sobre o desenvolvimento do corpo. Então, a gente vai começar a falar para o pré-adolescente que ele vai começar a esticar demais, ele vai ficar estranho, não fica? Fica com a cabeça e o pé grande, o corpo fino, os braços parecem que estão um maior que o outro, né? Então, a gente começa a ensinar para o pré-adolescente que o corpo dele vai ficar diferente. Só que, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Está acontecendo que está nascendo pelinho de braço, está nascendo pelo na região da vulva, ali próximo do pênis. Vai começar a falar que o cheiro, como a irmã já falou aqui, começa a ficar muito mais forte, precisa cuidar mais da higiene. Já começa a usar um antitranspirante adequado para a idade. Né? E começa a falar que vai começar a ter algumas mudanças hormonais no corpo dele. Então, o menino, o homem a criança já tem ereção desde pequenininho. Mas aí, o tamanho do pênis dele já vai estar maior. Né? E aí, junto disso, pode vir algumas vontades. A menina vai começar a ter um pouco mais de lubrificação. Porque daí já está próximo dela começar a entrar ter a primeira menstruação. E aí já está muito próximo deles realmente chegar na adolescência, que o menino vai ter a primeira ejaculação, que geralmente é noturna, e a menina vai o quê? Menstruar. E aí a gente começa a ensinar a higiene. Se o menino teve a ereção lá e teve a ejaculação noturna, falar para ele, filho, se isso acontecer, você vai levantar, você vai tomar um banho, você vai se limpar, tira a sua roupa, coloca para lavar. Para a menina, qual tipo de absorvente que ela pode usar, quantas vezes ela tem que trocar. Ensinar sobre higiene para esse pré-adolescente. Daí é importante a gente falar, gente, que absorvente para as mulheres, a gente troca no máximo a cada 4 horas. No máximo. Mas Fabi, eu uso absorvente noturno para ficar o dia inteiro. O sangue de Jesus tem poder. Troca esse absorvente, mulher. Usar OB, fica lá o dia inteiro. Nossa, as bactérias estão adorando. Então, não, higiene, se limpar, se lavar, tá bom? Aí até para complementar aqui a palestra da irmã, sobre fazer o número 2. O que seria o ideal quando faz o número 2? Tomar banho, seria o ideal. Mas todo mundo consegue tomar banho toda vez que faz o número 2? Não. Então, a gente tem que... Quais são as possibilidades que a gente pode usar? Usar só papel higiênico é um dos piores. Porque além da gente agredir essa região anal, não fica tão limpo. Então, às vezes a gente precisa, não consigo tomar banho, Fabi. Então, a gente pode sim usar um lencinho umedecido, de preferência sem álcool, limpar e depois pegar o papel higiênico e secar. Assim, ó, secar. Não é assim, passa assim, rasga o negócio. Calar depois. Ardendo. Então, isso a gente vai ensinando para o nosso filho. Então, passou dos 16 anos, 15, 16 anos, já pode falar sobre sexo. Aí fala como que funciona o sexo, como que é o sexo, o que o homem sente, o que a mulher sente,
né? Pode falar sobre isso, como que funciona a penetração. Isso pode ser falado, sim, para um adolescente que já passou dessa fase, porque eles vão sentir desejo. E aí, junto é o quê, pai e mãe? A palavra. Né? Saber esperar. Tem o momento certo. É um presente que você vai ter na hora do seu casamento. Se você não pular etapas, com certeza você não vai ter marcas, assim como o pastor trouxe aqui, e é bem isso mesmo. Da Bíblia, fica marcas, não tem como. Você não vai esquecer de outro relacionamento que você teve. Você pode não trazer isso para o seu dia a dia, mas está aqui, ó. Está registrado. Eu vou pular aqui. Proteja, temos que proteger os nossos filhos das ideologias malignas com amor, oração e informação. A gente está vivendo uma fase em que o amor é livre. Né? Posso fazer o que eu quiser, beijar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Hoje, os estranhos são os monogâmicos. Então, a gente que está dentro da igreja, a gente é estranho. Porque lá dentro da escola onde nossos filhos estão, você tem que beijar, você tem que testar tudo. Né? Só que o que é importante a gente falar? Amados, a gente não pode repreender. E chegar e falar assim, isso é coisa do demônio, os seus amigos é coisa do diabo. Por quê? Porque os seus filhos vão fazer amizade. E eles vão amar o amigo que é gay, o amigo que é pan, a amiga que é lésbica. Eles vão amar essas pessoas. E nós devemos amar também. Porque a palavra fala para nós amarmos. O que a gente pode fazer? Orientar e orar. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos que a gente vai amar sim essas pessoas e vai trazer ela para perto de nós e ensinar a palavra de Deus para elas. Porque, de repente, essas pessoas tiveram umas histórias difíceis, assim como a irmã trouxe aqui. Emocionais que influenciaram aquela situação. Não sabe lidar com isso, não tiveram o mesmo apoio dos pais. E a gente não tem que tirar os nossos filhos e tentar arrancar ele e colocar debaixo de uma bolha, porque a gente não vai conseguir. Já está contaminado. E eu não sei aqui na igreja de vocês, mas lá na minha igreja vai muito casal de gay. Porque a nossa igreja é bem numa avenida. Então entra tudo lá. Aí eu vou falar assim, sai daqui em nome de Jesus. Vou expulsar os demônios do irmão, que não é assim. A gente vai amar, vem cá, filho, senta aqui. Senta aqui e vamos ouvir a palavra, vem cá. Então é isso que a gente tem que fazer. Porque quanto mais a gente demoniza, quanto mais a gente fala, isso é coisa do diabo, se afasta, mais ele vai fazer escondido. E aí mais longe os nossos filhos vão ficando da gente. A gente vai trazendo para perto. Olha o que a palavra fala, filho. Isso aqui. Ama o seu amigo, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor não se agrada disso. Mas a gente tem que tratar com amor. Aí aqui trazendo um pouquinho sobre casal. Vocês, casal, são o maior exemplo da sua família. De respeito. O maior exemplo de respeito e amor é você. Você não vai conseguir cobrar o que não oferece. Então, não adianta você querer cobrar dos teus filhos algumas coisas que você não oferece dentro da sua casa. Se você desrespeita, se vocês gritam com o outro, se vocês xingam o outro, o que vocês acham que vai acontecer com uma criança que dentro da casa é um verdadeiro inferno? Você acha que esse filho ele vai querer casar? Hoje eu atendo ou eu recebo, às vezes, jovens que falam assim, eu nunca vou casar. Eu nunca vou casar e nunca vou ter filho. Mas por que você não quer casar, que você não quer ter filho? Porque a minha casa era um inferno. Eu não quero viver isso. Então, nós somos os maiores responsáveis, presta atenção nisso. Nós somos os maiores responsáveis pelo desenvolvimento da sexualidade dos nossos filhos. Tem muitos filhos que estão aí vivendo na homossexualidade. Porque tinham pais que tinham um casamento terrível dentro de casa. Então, a gente precisa se observar como cristão, o que a gente está ensinando para os nossos filhos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que é casado. Por que você casou? Para fazer ela feliz? Quem mais? Tem uns que vai falar assim, nem sei porque casei. Sei lá, meu Deus.
Sei que loucura que eu estava pensando quando eu casei. Por que você casou? Ninguém casou aqui porque não tinha nada para fazer, ou foi? Alguém casou aqui porque o pai obrigou? Tem alguém aqui dessa época que casou aqui? Nenhum de nós casamos porque fomos obrigados. E eu tenho certeza que grande parte de nós aqui não casamos só para poder fazer sexo. Né? Casamos para construir uma família. E principalmente você casou porque você admirava o seu cônjuge. É ou não é? E por que a admiração acaba? Por quê? E aí entra essa frase aqui, o seu cônjuge precisa ser conquistado todos os dias por você e a admiração sempre regada. Sabe por quê, queridos? Porque assim, quando tá lá naquela fase da paixão, né, que nem a irmã falou aqui de onde que fica aqui no nosso cérebro, que daí é que a parte daqui do frontal fica burro. Quando tá nessa fase aí, o que acontece? Ah, eu entrego flores, eu faço poesia. Eu encontrei uma carta do meu marido de 2008. Foi 1 ano antes de eu casar. Eu casei em 2009. Gente, ele fez uma carta para mim de quase 2 páginas. Hoje, para ele responder o WhatsApp, é uma guerra. É uma guerra para responder o WhatsApp. Então, quando eu estava apaixonada, escreve carta, manda flores. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Né? Meu lindão, meu cheiroso. Não é? Aí, que nem o pastor falou, depois de um tempo começa a mudar os elogios. Começa a ser nome de animal. A gente precisa retomar, gente, e reconquistar. A gente vai falar depois no segundo período, mas são as coisas simples que rega o casamento. As coisas simples, a gente deixa de fazer o simples. Muitas vezes a gente dá mais atenção para o vizinho do que para o nosso cônjuge. A gente está tratando super bem quem está do nosso lado. Quando é para falar com o nosso cônjuge, a gente fala de qualquer jeito. Por quê? Por quê? O seu cônjuge tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Não seja negligente com os altares da sua casa. Aí a primeira coisa que eu quero falar aqui, um dos primeiros, eu vou falar só de 2. Então hoje eu quero falar do altar da mesa e da cama. A mesa, como que está a mesa da sua casa? O que tem na mesa da sua casa? Vocês sentam para comer na mesa todo dia? Faz pelo menos uma refeição toda a família na mesa? Então isso é muito importante, queridos. Eu vi um vídeo esses dias que na década de 60, as mesas elas eram gigantescas. Às vezes tinha uma mesa, tinha um aparador, era uma coisa gigantesca. Conforme foi passando as décadas, a mesa diminuiu. Tem casa que não tem mesa. Você sabia que nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas, elas não comem numa mesa que nem aqui no Brasil, né? A gente senta à mesa. É aquela cozinha americana, eles sentam naquele balcão e fica um do lado do outro. As pessoas não se olham mais nos olhos. A gente vai diagnosticar muitas vezes problemas que os nossos filhos estão passando, que o nosso cônjuge está passando quando a gente senta à mesa e a gente olha no olho do outro. Então, primeira regra, vai sentar à mesa com a sua família, o celular não vai junto. Não tem como a gente ter comunhão na mesa, que é lugar de comunhão, é um altar, com um celular que está tirando a sua distração. Que você não consegue olhar no olho do seu cônjuge, você não consegue olhar no olho dos seus filhos. Então, para quem não consegue, amados, eu entendo que tem casais que têm horários diferentes, mas se você consegue fazer uma refeição com a sua família na sua casa, faça. Porque Satanás, ele quer arrancar isso de nós. O inimigo, ele está destruindo famílias no detalhe, a gente não está percebendo porque a gente está distraído, olhando o celular. Então faça pelo menos uma refeição à mesa, chama os seus filhos. Não tem essa de falar assim, mãe, hoje eu vou comer lá no meu quarto. Não, você vai comer aqui na mesa. Na mesa. Querido, se você não tem autoridade dentro da sua casa, você não vai ter autoridade em lugar nenhum. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Não adianta você ser líder, você ser pastor, você ser líder de mulheres, se você não lidera a tua casa.
Então o filho não decide nada, não. Você vai sentar aqui na mesa, você está todo mundo aqui na mesa. Como foi seu dia? O que você fez? Como foi a escola? E ora junto com a tua família. Esse é o momento de comunhão, o Senhor se agrada. O Senhor se agrada da comunhão. Aí eu não sento à mesa com a minha família, eu não comungo com a minha família, aí no primeiro dia do mês eu quero ceiar na igreja. Ei, amados, a gente tem que deixar de ser hipócrita. Começa dentro da nossa casa. Então começa a reunir a sua família. E você vai ver que você vai começar a perceber o que está acontecendo no desenvolvimento do teu filho. Os amigos do seu filho, ele não pode saber de informações primeiro que você. Ele não pode. A gente não pode aceitar isso dentro da nossa casa. Então traga a sua família para a mesa, que é o seu primeiro altar. A gente constrói o nosso segundo altar, que é a cama, a partir da mesa. Então, se em cima da sua mesa tem conta de luz, tem um monte de coisa jogada, e vocês não conseguem sentar porque um está no sofá, o outro está no quarto. Não, limpa a mesa. Começa limpando o altar. Começa limpando o altar. Coloca as pedras no lugar, para que o fogo ele possa descer. Porque se o altar não estiver restaurado, o fogo não desce, queridos. É muito profundo isso. Então começa a fazer isso dentro da sua casa. Traz os seus filhos para perto. Mas Fabi, meu filho é pequeno, não para, não tem problema, deixa sujar. Ele vai crescer. Tudo isso vai passar. Mas começa a reconstruir, porque daí a gente tem o nosso segundo altar. A conexão íntima do casal é um pilar dentro do casamento. Um altar de adoração a Deus. A gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas a intimidade do casal é um altar de adoração a Deus. Na hora do sexo, nós trocamos fluidos. Na hora do sexo, nós trocamos partículas de sangue. Na hora do sexo, o casal está conectados como uma só carne. E nessa hora, o Espírito Santo de Deus se agrada e se faz presente. Algo que eu gosto de falar, que é muito importante. Nós somos templo do Espírito Santo e morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Se na hora da intimidade o Espírito que habita em mim e eu que sou morada, ele sai, alguém tem que habitar essa morada porque ela não fica sozinha. E eu não quero Satanás habitando em mim. Então o Espírito Santo de Deus tem que estar comigo e com o meu cônjuge na hora da intimidade. Então, por isso que é muito interessante aquilo que o pastor falou do casal que orava antes de ir para a intimidade. Porque está reafirmando, Espírito Santo de Deus esteja aqui comigo, porque a gente vai ter um momento de intimidade. E o Senhor vai se fazer presente aqui neste lugar. Mas por que é difícil para nós pensarmos isso? Porque o sexo é do diabo. Porque o sexo é de Satanás. Meu Deus, mas eu estou aqui em pureza, como que eu vou orar ao Senhor? Não, amados. Ou a gente é de Deus ou a gente é do diabo. De quem que você quer ser? Não tem meio termo, não. Quem está em cima do muro já é de Satanás. Então, nós somos de Deus. Então, a gente precisa restaurar o altar, que é a nossa cama. A nossa cama é lugar de descanso, de oração e de deleite. Cama não é lugar de discussão. Você quer brigar, tu levanta e vai lá para fora. Briga lá, depois entra, pede perdão, ora e volta para a cama. Entendeu? Então, assim, não leve briga para dentro da sua cama. Então, você quer... Ninguém também vai entrar lá no seu quarto e fazer o que quer no seu quarto. A sua cama é o altar. Toda vez que você pensa, a minha cama é altar. É altar meu e do meu cônjuge. Então, é nosso. Então, é lugar de descanso, de oração e de deleite. É para aproveitar através da intimidade sexual. O afastamento do casal vai gerar brechas, muitas vezes difíceis de serem fechadas. Lá em Eclesiastes 4:12, a palavra fala: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Olha só, gente, como que é profundo isso. Um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas os dois, mais o Espírito Santo de Deus, consegue defender-se. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então,
Eu sei como eu tive problema na minha vida sexual. Eu atendo todos os dias pessoas que têm problema na vida sexual. E eu tenho certeza que pelo menos 89% de vocês aqui ou têm ou já tiveram problema na vida sexual. E aí, o que eu faço, Fabi? Fico sofrendo, chorando? Não, busca ajuda. De repente, é por isso que o Senhor iluminou aqui a cabeça dos seus pastores, para poder ter esse momento aqui, para que você possa ser restaurado, para que o seu casamento possa ser restaurado, para que a sua casa seja restaurada, para que os seus filhos eles não se percam nessa área. Sabe por quê? Porque a área da sexualidade e do sexo é uma das áreas que Satanás mais usa para destruir as famílias. Vocês estão se dando conta das músicas, as músicas seculares que estão sendo tocadas hoje? Vocês estão se dando conta disso? Das músicas que mais viralizam, como que é o teor dessas letras? Ou é de mulher traindo homem, de homem traindo mulher, ou é de senta, soca, abaixa, não sei o quê. Né? Então, assim, através da sexualidade, o inimigo está infiltrando os lares e destruindo as casas. E, consequentemente, destruindo a igreja.